E na minha concepção, no nosso entendimento aí, hoje, o que nós temos de melhor? Pensando em dessecação de gramínea, tá, Felipe? Ele já coloca um asterisco bem grandão, assim, dizendo, olha, pessoal, não adianta esperar milagre, é o que nós temos de melhor. Vai lá, glifosato e um graminicida, pensando na dessecação de um azevém, de um capim-arroz, de um capim-rabo de burro, de um pé de galinha e por aí vai. Olha lá, glifosato e um graminicida. Professor, precisa usar essas loucuras de dose que a turma tem usado aí, especialmente no graminicida? Eu diria que não precisa. Então, se é para você ficar aumentando muito a dose além do necessário, é importante adicionar algum outro ativo ali que vai te trazer mais retorno do que aquilo ali, né? Na sequencial, então vai lá, glifosato e graminicida. Então, 10 dias após, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ambiente, glufosinato com tiafenacil é o que nós temos de melhor hoje para a folha estreita. Eventualmente, uma terceira entrada com diquat com flumioxazina, aí para ficar bom. O ponto que eu chamaria atenção, entre a aplicação do glufosinato e o tiafenacil, é fundamental que nós tenhamos entre 3 a 5 dias de sol e temperatura superior a 15, 20 graus, pelo menos. Que sob pena a gente fazer essa aplicação e pegar dias nublados de temperatura mais baixa, não vamos conseguir explorar o melhor controle que ele tem, né? Então esse é um ponto fundamental que a gente pode estar comentando. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rumo ao 100 Agro Podcast, o nosso podcast para falar sobre os caminhos da alta produtividade. E hoje, a gente traz um grande especialista aqui na parte de plantas daninhas, com o nosso enfoque em dessecação. Eu sou Felipe Unhoff, sou consultor, pesquisador, produtor rural, e aqui a gente tenta descomplicar o caminho das altas produtividades. E hoje o nosso convidado é o Cristiano Piasek, o Piasek aí que está à frente da TSI Brasil, com um currículo extenso. Quero destacar alguns pontos importantes aqui, Piasek? A gente tem, o Piasek é pós-doutorado em Biologia Molecular, Biologia Sintética e Bioinformática pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, doutor em Fitossanidade e Herbologia pela Universidade de Pelotas, mestre em Agronomia e Engenheiro Agrônomo pela Universidade de Passo Fundo, e aí, Piasek, temos um extenso caminho aqui, com especialização em Marketing, pela FGV, já atua aí há 16 anos na proteção de plantas, passando aí pela Embrapa Trigo, Embrapa Soja, UPF, UFPEL, e algumas companhias, e hoje o Cristiano está à frente aí da TSI Brasil, como diretor, pesquisador e coordenador geral, a TSI Brasil aí, pesquisa e consultoria de Passo Fundo, e também como professor aí da URI de Santo Ângelo. Piasek, seja bem-vindo, cara, é um prazer receber você aqui para a gente debater esse tema tão importante que é a dessecação, e o controle de plantas daninhas. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os amigos e as amigas que nos acompanham através do podcast organizado pelo Felipe e toda a sua equipe aí, Rumo ao 100, que é um título muito, muito bacana. E a gente fica feliz e agradecido, viu, Felipe, em ser convidado, participar contigo, com todo o teu público aí. E vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre essas dificuldades de manejar planta daninha que a gente tem enfrentado no campo, que na minha percepção não é tão difícil assim, sabe? Nós temos que ajustar alguns pequenos pontos e aí sim a gente consegue resolver o problema da planta daninha e colher mais, que é o que todo mundo quer. Justamente é o título do teu podcast, precisamos ir ao 100 sacos por hectare, pelo menos esse é o meu entendimento, Felipe, que tu te refere, Com certeza. A gente sempre gosta de destacar, Piasek, que o Rumo ao 100, ele é um caminho, Ele é o como, é o progresso, é a jornada que a gente tem para chegar a rumo aos 100 sacos. E vários pontos, vários manejos que a gente tem nesse caminho ajuda a tirar aquele produtor que está produzindo 50, 60 para evoluir para 70, 80, E para quem está num ponto mais, num ajuste fino, chegar nos 100 sacos. Então esse caminho que a gente quer trazer por aqui, ele é muito importante, ele eleva todo o potencial da propriedade. E nada mais justo, Piasek, que a gente falar hoje sobre dessecação, porque o que a gente vê? Para você começar uma lavoura de alta produtividade, especialmente ou uma lavoura aí que vá para os 100 sacos, a gente precisa começar no limpo. E uma boa dessecação, livre de plantas daninhas, um bom manejo, ele é indispensável para a gente ter esse start. Passando da premissa que nós temos a dessecação como uma preparação do leito de semeadura, o ambiente, qual é o momento, que o produtor precisa começar a se preocupar, ou colocar aí no seu dia a dia, no planejamento, nos manejos, a dessecação? Pois olha, Felipe,
E até agradeço novamente, né, o convite e queria aproveitar a oportunidade de divulgar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui frente à TSI Brasil, né? Nós ficamos sediados em Passo Fundo, hoje nós temos 50 hectares de extensão experimental aqui, somos credenciados no Ministério da Agricultura, temos um laboratório completo aí, se eventualmente algum dos amigos que nos acompanham aí tem interesse ou necessidade de alguns serviços relacionados à análise de semente, patologia, rigor, tudo mais, nematóides, produtos biológicos, né, questão de enzimas, inclusive fizemos alguns trabalhos em parceria com o Felipe aí, analisando, dando um passinho a mais do feijão com arroz aí, né, Felipe, fazendo um negócio um pouquinho mais elaborado, né. Então, conte conosco, estamos aqui em Passo Fundo, muito fácil de chegar até nós aí. Ano passado nós lançamos um livro sobre modo de ação de herbicidas, né, tipo fisiologia de herbicidas, como funcionam, e esse ano nós lançamos um manual de sintomatologia. E estamos preparando um novo lançamento para Expo Diet 2025, vai tratar sobre manejo. Então, nós vamos ter 3 livros aí. Eventualmente, pessoal, se alguém tem interesse em estar conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, entra no site da tsibrasil.com.br ou no próprio Instagram, tem as informações de como adquirir valores e tudo mais, tá? E indo direto à tua questão, né, Felipe? E eu sempre falo com o pessoal assim, ó, quando que nós devemos estar mais preocupados com o plano daninha? E eu comento com meus estudantes, pessoal que tem contato mais direto, que plano daninha nós temos que estar manejando o tempo inteiro. E eu inicio falando, Felipe, do seguinte, ó, tem 3 pontos que nós precisamos dar uma ajustadinha no manejo, e isso é o que norteia as nossas recomendações, o nosso entendimento do manejo. Claro que é muito mais complexo do que esses 3 pontos que nós vamos estar comentando, né? Mas que, de maneira geral, né, Felipe, e simplificando o processo, nós conseguir fazer ajustes na questão do manejo, de modo que a gente consiga melhorar esses pequenos pontos, nós vamos dar um salto muito grande no manejo de plano daninha. O primeiro ponto pessoal, nós precisamos controlar plano daninha pequeno, tanto em dessecação quanto em pós-emergência das culturas. O segundo, nós precisamos utilizar mais herbicidas pré-emergentes, porque o herbicida pré-emergente ele vai controlar a plano daninha no momento que ela é mais vulnerável. O gaúcho mais tradicionalista fala que algo que não presta, você vai lá e mata no ninho, né? É justamente isso que o herbicida pré-emergente faz. Quando a sementinha plano daninha inicia o processo de germinação, absorve água e o herbicida aí é controlar. E o terceiro, fazer tudo que for possível para não deixar a plano daninha produzir semente. E assim, ano após ano, nós vamos melhorando o cenário. E assim, né, moçada? Geralmente o produtor, um consultor, um agrônomo, o pessoal quer algo milagroso, que vai resolver o problema de uma hora para outra. Dificilmente nós vamos conseguir fazer isso nos dias atuais, né? E porque quando a gente fala em manejo, a gente fala em 2, 3, 5, 10 anos, olhando para o horizonte, né? Que é um trabalho assim como está o teu projeto, né? O que nós vamos fazer para atingir as 100 sacas? É também algo que você não chega de uma hora para outra, né? Então, primeiro passo, organiza, planeja o sistema produtivo, rotação de culturas, rotação de ativo, esses 3 pontos que nós falamos, controlar a planta pequena, mais pré-emergente, não deixar ela produzir semente, e ano após ano, o cenário vai ficando mais favorável para você estabelecer cultura no limpo e manter ela no limpo, né, Felipe? Com certeza. Eu acho que essa mensagem, Biazan, que você está nos trazendo aqui de tempo, constância, de processos, ela tem ficado muito evidente aqui no nosso podcast, né? Porque é ela que está trazendo grandes resultados hoje no nosso dia a dia. A gente falou muito já de solos, de perfil, de planta de cobertura, de sistema de produção, né? E isso tudo pressupõe, né, novamente o que você está nos trazendo. A gente tem alguns pontos mais imediatistas, aquela receita de bolo, mas o que de fato está trazendo resultado na propriedade é a constância e essa capacidade de olhar para manejos e manejar o sistema e manejar a longo prazo, né? E nesse sentido, é evidente que a gente tem alguns pontos, né, que são mais comuns de erro, principalmente no ponto de vista de dessecação. Qual que tu destacaria, assim, para nós, pessoal, que é um ponto comum, assim, né, onde o produtor está mais errando em termos de dessecação? Esse ponto aí é extremamente relevante, né, Felipe? Eu te diria assim, sem sombra de dúvida, tá? Lavoura, onde tu vê problema de planta daninha e tudo mais, geralmente o produtor entrou para fazer a dessecação muito tarde, planta daninha muito grande. Aí tu pega a condição de ambiente desfavorável, a gente sabe que muitos dos herbicidas, ou a maioria dos herbicidas que nós usamos hoje, eles são extremamente dependentes de luz, né? Dependente de temperatura, dependente de condições de ambiente. Então vamos fazer um exemplo. Aqui na região do Planalto, né? Passo Fundo e tal, quem está se organizando para plantar o milho,
a partir de meados de setembro, 20 de setembro, geralmente é onde o pessoal começa a fazer as semeaduras, né? Não tenho dúvida que tem gente que vai começar a fazer a dessecação agora e quer plantar o milho semana que vem, né? E aí a área está em pousio, desde lá da safra de verão, né? Vem o outono e o inverno no pousio. O que nós vamos encontrar lá? Azevém, alta densidade, plantas grandes. Vamos encontrar buva, maria mole, cravo-orana, enfim, uma diversidade de plantas ali. E assim, naturalmente, quando nós entramos de secar na planta grande, pessoal, assim, a recomendação de manejo, ela requer uma atenção especial. E aí, geralmente, né, e para mim, assim, o WhatsApp tá uma loucura, né? E aí, acredito que o teu também não é diferente, o pessoal que nos acompanha também, o produtor geralmente diz, olha, professor, será que o senhor não teria uma receitinha de bolo aí, um coquetelzinho, né? Uma misturinha no tanque para eu fazer uma aplicação só, porque eu quero fazer só uma entrada, que resolva todo esse espectro de plantas que nós comentamos aí, que não tenha residual para a cultura do milho, porque eu quero plantar na semana que vem, e que resolva tudo e seja barato. Aí eu brinco com a tua, pessoal, até gostaria de recomendar para vocês, aplica o produto A mais o B mais o C e feito brick, mas é difícil, né? Então nós temos que iniciar assim, né, Felipe? Sem dúvida. Faz a dessecação, e é um trabalho que na maioria das circunstâncias eu não abro mão da recomendação que primeiro a gente posiciona os herbicidas com características de ser mais sistêmicos nas plantas daninhas, né, de ação um pouco mais lenta e tudo mais. Exemplo, o glifosato, um graminicida, um hormonal. Segundo, aí faz uma sequencial, um intervalinho aí, em torno de 10 dias, né, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da condição do ambiente, né, especialmente agora mais no inverno, que nós estamos saindo do inverno aqui no sul do Brasil, né? Então vamos pegar temperaturas menores, dias mais nublados, então tá mudando isso aí para começar a esquentar em breve. Mas enquanto nós temos condições assim, nós precisamos permitir que os herbicidas sistêmicos façam o papel deles. E aí, alguns dias após você entra com glufosinato, entra com tiafenacil, safrofenacil, enfim, outros herbicidas, flumioxazina e vários outros ativos aí para complementar aquilo ali. E muitas vezes o produtor faz essa dessecação, quer fazer uma dessecação, uma entrada só e planta. E aí vamos pensar no azevém, efeito alelopático que existe do azevém com as culturas em geral, não só com o milho, né? O que é alelopatia, né, pessoal? Alelopatia é quando uma planta, no caso o azevém, ela libera alguma substância, especialmente a partir das raízes, que tem o potencial de comprometer ou causar algum efeito negativo na cultura. E aí a gente vê a lavoura aí com um padrão não conforme esperar, não é rumo aos 200, talvez fosse no milho, né, Felipe? 200, 250, né? E aí muitas vezes a gente pega assim, ó, não dessecou bem, não usou para emergente. Quando o milho tá com 3 a 4 folhas, que é geralmente o momento recomendado para fazer a suplementação do nitrogênio, e aí tá cheio de plantaninha lá. E aí nós temos 2 problemas, né? Primeiro, é um leque menor de opções de herbicida para aplicar ali. Pensa, o que nós podemos estar aplicando após o milho hoje, pensando, né? Glifosato, onde o híbrido é tolerante. O glufosinato, mesma coisa, né? Onde o híbrido for tolerante é o glufosinato de amônio. Nicosulfuron, atrazina, terbutilazina, topiralate, que é o Brússia, né? Tu pega o Tembotrione, que é o Soberan, ou Mesotrione, que é o Calisto, por exemplo, e suas combinações, lá, que esses são os principais herbicidas aí que a gente pode estar pensando em pós do milho, né? Pensa, quais deles vão resolver esse problema do azevém? Quais deles vão resolver o problema e serem seletivos para a cultura? Então, essa é a problemática, né? Então, na dúvida, moçada, desseca bem, atrasa uma semaninha a semeadura na cultura, mas resolve o problema da plantaninha para tu não ter que entrar no desespero depois lá que a tua cultura tá vindo bem desenvolvida, mas no meio de uma plantaninha. E aí nós temos várias restrições, né? Seletividade, aí tem uma problemática da cigarrinha e o nitrogênio, e aí já te impede de você fazer algumas associações de herbicidas em função que é requerido algum intervalo para não causar maior fitotoxidez, né? Então assim, Felipe, eu não tenho dúvida que hoje o principal gargalo é o pessoal dessecar muito em cima do laço, e aí depois seguir plantando do jeito que tá. Então assim, ó, vou plantar a soja dali 30 dias, 40 dias. Pessoal, já estamos na hora de iniciar o manejo, né? Que vai plantar a soja, né? Exatamente, Pezé, que eu acho que a tua fala já nos trouxe vários pontos para a gente debater durante muito tempo, né? Mas para nós evoluindo na nossa dinâmica de dessecação,
Acho que um ponto principal é esse. Você levantou os aspectos de produtos sistêmicos, dá tempo e o tempo de dessecação para dar tempo deles funcionarem. E aí, nesse cenário, a gente tem as EVEM, ou, por exemplo, coberturas, né, com o mix, por exemplo, com o centeio, que tem uma relação CN mais alta. Então, nesse sentido, qual que é o cenário, em termos de tempo de dessecação, que nós temos que estar pensando para o produtor olhar? Você comentou em 30 dias, né? Nesse cenário, o produtor está... Vamos começar agora para a soja. O cara que quer começar a plantar início de outubro, qual é o tempo ideal para quem tem uma relação de pousio, né? E para quem tem uma relação de uma cobertura um pouco mais densa, né? Um mix muito bem feito. Olhando nesse momento para gramíneas, né? Qual seria o tempo ideal assim que nós teríamos para dessecar e não ter alelopatia e ter o leito de semeadura pronto para semear? Muito bom, Felipe. E vou pensar num cenário de pousio, tá? Que aí geralmente vai ser o cenário mais complexo. Eu diria assim, que em função do ambiente, nós temos que olhar muito em torno de 20 a 40 dias, tá? E dependendo do contexto muito que nós temos na área ali. Então, para você primeiro dar uma dessecada bem dada no azevém, né? O glifosato é um graminicida, por exemplo. E aí tu pensa aí no intervalinho de 10, 12, 15 dias entre essa primeira dessecação e a sequencial. E aí, porque quando você faz a sequencial, aí sim nós vamos ter a necessidade em torno de 10 a 15 dias após a sequencial, para que de fato aquelas plantas daninhas que ali estão sejam controladas, movam de fato, estejam secas na hora da gente fazer a semeadura da soja. Então, olha, se tu pegar 10 dias de temperatura menor, muito nublado, e aí sim, a gente requer um intervalinho maior, eventualmente até uma terceira entrada, para conseguir corrigir o que aqueles 2 manejos anteriores não conseguiram resolver. Não porque os herbicidas por si só não sejam eficientes, é que o contexto onde eles foram aplicados não favoreceu que eles entregassem a melhor performance, o resultado esperado, né? E isso é normal, pessoal. Isso acontece no campo bastante. Agora, por outro lado, tu pega um cenário, Felipe, eu considero muito próximo ao ideal, né? É onde o produtor já está bem consciente. Tirou a safra de verão lá em abril, maio, por ali, março, abril, né? E aí fez uma dessecação, colocou a plano de cobertura. Qual o plano de cobertura, quer dizer? Independente, aí então tem que olhar muito o contexto, qual o problema que você quer resolver. A gente falou muito bem em gramíneas com relação CN, né? Maior aí para decompor mais lento, por exemplo, a própria aveia, centeio, enfim, essas plantas aí, tu consegue fazer o manejo do mix de cobertura, da plano de cobertura, em 20 dias aí, tu consegue rolar elas, expor eventualmente algum fluxo de planta daninha que está por debaixo, entre 20 e 30 dias, tu consegue fazer um manejo muito tranquilo. Agora, não tenho dúvida, porque onde o produtor vai dessecar, vai fazer uma operação de dessecação sequencial em cenário de pousio, o investimento vai ser maior o investimento. Por outro lado, onde o produtor já tem um mix, usou para emergente, manejou aquela planta de cobertura, certamente o investimento para dessecar aquilo ali vai ser menor. Geralmente, às vezes, olha, uma aplicaçãozinha de um glifosato e um graminicida, um hormonal, eventualmente, aí tu faz aquilo ali tranquilo. Agora, no pousio nós temos que entrar, sem dúvida, com a sequencial. O hormonal é extremamente importante dentro desse contexto aí, né? E, eventualmente, uma terceira entrada. E aí o investimento é outro, né? Você requer não só de tempo do operacional, mas também com os produtos que você vai utilizar para aquilo ali, né? Aproveitando, falando em hormonais, né? Nós estamos passando por alguns pontos aí, algumas restrições relacionadas ao uso de alguns hormonais em alguma região do Rio Grande do Sul. Não sei até que ponto isso aí vai, mas nós temos que destacar que nós precisamos demais desses herbicidas hormonais para nos ajudar no manejo das dicotiledôneas, da plantaninha de folha larga, até a planta de cobertura de folha larga, como a ervilhaca, como o próprio nabro, por exemplo, né? Esses herbicidas são extremamente importantes para nós, tá? Então, é importante aplicá-los da maneira correta, usando as plantas corretas, cuidando do ambiente e tudo mais. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, muitas vezes quando a gente associa alguns herbicidas hormonais aos graminicidas, nós acabamos perdendo um pouco do controle dos herbicidas graminicidas em função do efeito antagônico que existe. Exemplo, 2,4-D, o triclopiro, o próprio dicamba, né? Esses herbicidas apresentam um efeito antagônico significativo com o cletodin, com o aloxifoco, por exemplo. Por outro lado, se você utilizar o fluroxipir, que está no comercial arado, por exemplo, né? O aloxifen, que está no Elevore, que está no Paxeu, e o fluoroxifen, que está no Gepper,
esses herbicidas não têm essa problemática do efeito antagônico quando em mistura com o hormonal. Então tem que olhar muito bem o contexto ali que nós estamos e ver, olha, a necessidade da recomendação dos dois juntos, do hormonal mais o glifosato e o graminicida, por exemplo. Então a receita de bolo não existe mais, né? Então nós temos que olhar cada área, cada situação e fazer a recomendação personalizada. Até porque, às vezes, a gramínea, o volume dela é tão grande que você não conseguiria acertar a folha larga que está por debaixo em função de barreira física, né? O famoso efeito guarda-chuva. Então, esses pontos aí devem levar em consideração sempre nas recomendações, né? Acho que aqui tem um outro ponto extremamente importante, né? Essa que você comentou agora, porque nós temos que manejar, né? Por, talvez a palavra seja camadas, né? Ou o que está em alvo primeiro para evitar o efeito guarda-chuva. O que a gente vê muitas vezes, e aqui eu quero traçar essa analogia justamente nesse sentido. A gente vê uma situação de pousio, que tem buva, que tem guanchuma, que tem leiteiro, que tem maria mole, tem muito azevém, tem um pouco de aveia, e o intuito é fazer tudo de uma vez só, para largar isso aí pronto. E a gente vê muito claro esse efeito, um azevém que não, né, que sobra, né, e a gente tem visto muito azevém aí realmente sobrando. Então aqui você já levantou um ponto importante, né, que são as associações dos produtos, quem que tem eficiência. E pegando esse gancho, é que a gente vê dos próprios hormonais, né, a sua eficiência, né, que nós temos, aí falando um pouco mais talvez para a buva, né, a gente vê realmente uma diferença na dinâmica ou no funcionamento desses hormonais. O que a gente poderia destacar em termos de controle hoje? Porque o 1,2,4-D é uma molécula que a gente já vem usando há muito tempo, já vem fazendo muita coisa. A gente nota que a gente vem no campo, alguns detalhes como dose ou momentos de aplicação já estão ficando um pouco mais numa situação de pousio mais desafiador de controlar. Então o que você nos diria em relação à eficiência? Qual é o ponto? É tamanho de planta? É clima? Ou a questão da própria molécula mesmo? Ou talvez uma tolerância / resistência? E o que vem acontecendo? A gente sabe que tem a rápida necrose, né? Isso é uma realidade para nós. Eu vou te dar um exemplo prático. Ano passado nós tivemos áreas onde a gente notava a epinastia acontecendo e logo após começava a recuperar, né? Então a gente tem um cenário assim que nos parece bem desafiador, claro, plantas grandes. Então aí começa um primeiro ponto que você já falou no início. Então qual seria assim um olhar para o produtor? Porque nós temos, além da diferença de performance entre os hormonais, diferenças grandes de custo também, né? Olha, Felipe, de maneira geral, tá, para folha larga, todos os hormonais vão ter, de maneira geral, assim, né? Eles têm uma excelente performance quando recomendado dentro de um programa de manejo, de dessecação sequencial. E aí, quando nós falamos em buva, maria mole, guanchuma, por exemplo, plantas pequenas e médias. Que é uma planta média? Olha, no máximo o tamanho de uma garrafinha de água mineral. Isso eu já considero uma planta grande, né? Qual que é o cenário que ela está? Ela está aberta com toda radiação para ela ali, ela vai estar muito mais vigorosa. Se ela está no meio de uma vegetação, ela está mais estiolada, mas é fácil de ser controlada. Nessas situações aí, planta pequena, de maneira geral, dentro de um programa de manejo, você consegue ter um resultado muito bom para todos os hormonais dentro de um programa de manejo, tá? Então tem que observar muito bem o que vai na dessecação, o que vai na sequencial e observar o ambiente. Agora, falou em planta maior, e eu coloco aí a cravorana, viu? A losna braba, o pessoal tem outros nomes aí. Essa planta daninha aí, ela tem uma tendência, vamos ver o que nós vamos aprender essa safra com ela, né? Mas os dados do pessoal da pesquisa de infestação Brasil afora, eles falam que ano passado o Brasil tinha em torno de 500 mil hectares com a presença da cravorana, e esse ano já são mais de 2 milhões de hectares. Eu tive fazendo uma visita para a região do Paraná também, e a gente roda o Brasil afora aí, minha nossa, quanta cravorana tem lá. Muito mesmo, né? E aqui no Rio Grande do Sul tem bastante. O pessoal às vezes não falando muito importância, mas é uma planta difícil de se controlar. Então, planta grande, espécie de difícil controle, aí eu colocaria a cravorana, colocaria a própria guanchuma, né? Planta grande. A gente observa uma diferenciação no controle dessas plantas para os hormonais. Por exemplo, o alauxifem é um ativo muito interessante. Pensando na dessecação aí, que confere uma maior estabilidade, né, em função de condições de ambiente, pega um ambiente um pouco mais seco, um pouco mais frio, e claro, dentro de um programa de manejo, né, eu diria assim, nós já avaliamos essas moléculas já há pelo menos uns 5 anos, alauxifem, fluorpiroxifem e suas combinações aí, e entregam
é um resultado e controle superior aos demais. E aí eu destacaria a Cravorana. São muito bons para a Cravorana, Ambrosia, né? Muito bons mesmo e, de maneira geral, superam os demais. Menos rebrote, o resultado final, assim, 50 dias após o início das aplicações, sabe? É interessante a gente entender essa dinâmica, né, Bezek? Porque o produtor, muitas vezes, ele vai esbarrar no custo, né? Mas a gente tem que pensar no resultado final, do fato que a gente precisa entregar uma lavoura limpa. Então, obviamente que aqui a gente já trouxe vários cenários. Trouxe um cenário de colheu, dessecou, implantou uma planta de cobertura. Esse seria o melhor cenário, né? Do ponto de vista de controle de plantas daninhas. Bom, tem o cenário também onde o produtor tem um pousio lá, mas fez o manejo de inverno com plantas pequenas, vai entregar uma lavoura muito bem agora, né? Então, são pontos importantes. Agora, você comentou a respeito de clima, né? De ambiente, ou seja, luminosidade, umidade, chuva, enfim. Qual os herbicidas são mais sensíveis, Bezek, a essa oscilação do clima? A gente sabe já no campo, tem alguns aí que a gente já observa, até o produtor mesmo já sabe, né? Mas assim, quais são os pontos que tu destacaria, assim, que o produtor precisa cuidar? Porque logo nós vamos ter. Agora estamos passando por alguns dias, né, um pouco mais nublado, com mais chuva, né, com pouca luminosidade. Mas à frente ele pode vir a passar por dias um pouco, né, com bastante sol, mas a umidade está limitante. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, porque muitas vezes, assim, a gente acompanha no campo, a gente já tem algumas reclamações, o produto não funcionou. Não, mas é que tem todo o cenário de clima em volta, né? Acho que é importante de falar isso para o produtor, para estar acertando os manejos, né? De maneira geral, não, Felipe, todos os herbicidas, eles dependem de ambiente. Mesmo tu pega o próprio glifosato, o próprio graminicida, os hormonais, é importante que tenha, após a sua aplicação, pelo menos aí uns 4, 5 dias de sol, a temperatura 15, 20 graus ou mais, né? E umidade, isso é importante, tá? Beleza, eles precisam de condições importantes, precisam, tá? Ok. Agora, tu pegar herbicidas como glufosinato de amônio, tu pegar herbicidas, eu falar no nome comercial também, né? Daí o pessoal consegue ter mais clareza, acho que não tem problema, né, Felipe? Não. Pega o glufosinato, um dos principais produtos conhecidos no mercado é o Finara, né? Pega o tiafenacil, que é o Terrador. A Sumitomo está trazendo aí o epirifenacil, para eles chamarem Pera, loguinho aí, uns herbicidas que a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles também aí. Tu pega o próprio Diquat, que é o Reglônio, esses herbicidas inibidores de fotossistema, de protóx, de glifosato, da glutamina sintetase, como o glufosinato, são extremamente dependentes de luz, tá? E na minha concepção, no nosso entendimento aí, hoje, o que nós temos de melhor? Pensando em dessecação de gramínea, tá, Felipe? Ele já coloca um asterisco bem grandão, assim, dizendo, olha, pessoal, não adianta esperar milagre, é o que nós temos de melhor. Vai lá, glifosato e um graminicida, pensando na dessecação de um azevengue, de um capim-arroz, de um capim-rabo de burro, de um pé de galinha e por aí vai. Olha lá, glifosato e um graminicida. Professor, precisa usar essas loucuras de dose que a turma tem usado aí, especialmente no graminicida? Eu diria que não precisa. Então, se é para você ficar aumentando muito a dose além do necessário, é importante adicionar algum outro ativo ali que vai te trazer mais retorno do que aquilo ali, né? Na sequencial, então vai lá, glifosato e graminicida. Então, 10 dias após, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ambiente, glufosinato com tiafenacil é o que nós temos de melhor hoje para a folha estreita. Eventualmente, uma terceira entrada com um diquat com a flumioxazina aí para ficar bom. O ponto que eu chamaria atenção, entre a aplicação do glufosinato e o tiafenacil, é fundamental que nós tenhamos entre 3 a 5 dias de sol e temperatura superior a 15, 20 graus, pelo menos. Tá? Que sob pena a gente fazer essa aplicação e pegar dias nublados de temperatura mais baixa, não vamos conseguir explorar o melhor controle que ele tem, né? Então esse é um ponto fundamental que a gente pode estar comentando. Outra coisa, a gente fala em folha larga, né? Só que no campo nós não temos só folha estreita e só folha larga, geralmente é um saladão de tudo, né? Mas o que a gente tem visto melhor aí para o combate de folha larga no campo, a partir de planta média para cima aí, glifosato hormonal e um graminicida, se você tem gramíneas ali, de preferência usar o hormonal que não vai resultar em efeito antagônico com os graminicidas. Em torno de 7 dias, 10 dias, você vem em fase sequencial de um glufosinato de amônio com safenacil, né? O Finale com HIT, por exemplo. Então, observar o ambiente também, né, pessoal? Dias ensolarados, faz muito necessário aí para a gente conseguir ter o melhor controle conforme o esperado dentro de um contexto de manejo, né? Então, nessa linha aí. Tem outros manejos aí que dá para adicionar produto, tem várias formas de fazer manejo,
Né? Só que quando a gente faz uma recomendação meio generalizada assim, a gente entra com o que temos de melhor para garantir que não vamos errar, né, Felipe? E é uma coisa assim, ó, eu não tenho dúvida, pessoal, caro mesmo é nós não manejar bem a planta daninha e perder a produtividade. Porque se a gente for pensar hoje, ó, e isso aqui é uma média de alguns estudos que nós analisamos nos últimos dias aí do Brasil, uma planta de buva, em média por metro quadrado, por exemplo, ela nos tira aí em torno de 11% da produtividade da soja. Tá? Uma planta de caruru, em média, vai ser em torno de 6, 7% da produtividade da soja. Uma planta de cravorana, em torno de 6%. Então, mesmo em baixíssimas infestações, a perda de produtividade que, em função das interferências causadas pela presença da planta daninha com a cultura da soja, nos tira muita produtividade. E outro ponto que chama a atenção de todos vocês que nos acompanham, ó, e muita gente não tem dado muita importância, e nós estamos num projeto grande em cima disso aí, relacionado à presença da planta daninha no momento da colheita. Quanto que isso resulta para nós em impureza e umidade nos grãos, e sem contar o operacional. Então, hoje, facilmente, pessoal, em área com alta infestação de planta daninha, no momento da colheita, então, a planta daninha nos tirou a produtividade durante todo o ciclo da cultura, né, Felipe? Então, causou o prejuízo dela. Beleza, nós vamos lá para colher. Tá? Então, eu não tenho dúvida que hoje nós estamos deixando, considerando umidade e impureza e o operacional da colheita, algo em torno de R$500 a R$900 por hectare, especialmente em áreas com bastante planta daninha. Então, só isso aí, pessoal, paga um manejo exuberante para nossa lavoura. Tá? Então, parece que a planta daninha, o efeito dela é muito silencioso, né? A redução da produtividade que ela causa para nós, apesar do produtor observar, tem uma planta daninha ali, tem um caruru, tem uma buva, tem uma cravoraninha, tem uma azevém, isso aí vai embora, né? Vai embora. Só que a percepção real de quanto aquelas poucas plantas que ali estão, ou aquelas muitas plantas que ali estão, o quanto que ela está tirando produtividade, o pessoal não tem aquela clareza. A não ser que faz o famoso lado a lado, né? Faz na sua lavoura, aqui faz um manejo caprichado, lá daqui faz outro manejo do jeito que tu acha que tem que ser, e depois colhe. Vocês vão ficar impressionados a diferença, o nível de produtividade. E aí, voltando à minha resposta inicial, pessoal, caro mesmo é nós perder a produtividade para a planta daninha, sem dúvida. Eu acho que a gente traz dados interessantes, né, Piazek? Aí 11% em buva, né, 7% em caruru, 6% aí em losna, né? Acho que são pontos importantes. E vale nós destacar, isso é para uma planta, né? E quantas vezes a gente vê muito mais do que isso, né? Falando em caruru e buva aí especialmente, e áreas de infestação de losna também. Então são perdas de produção muito grandes. E realmente traz pontos aí para a gente pensar, né? Que o caro, e até a gente olhando o ROI, né? O retorno sobre investimento, mesmo lá no final com pouca planta daninha, nós estamos perdendo R$500 por hectare. Então, quer dizer, R$500 hoje paga um manejo bem robusto de dessecação, né? De pré-emergente, enfim, controle. Mas agora é o seguinte, a gente tem uma relação estreita, né, entre custo-retorno e as ações que o produtor toma na lavoura. A gente viu aqui no desenrolar do podcast a importância que tem da gente entrar com produtos sistêmicos e de alta qualidade no primeiro momento e realizar uma sequencial 7, 10 dias depois, né? Em linhas gerais, para a gente formar uma ideia para os ouvintes. Agora, normalmente o produtor tem olhado para fazer essa sequencial 7 ou 10 dias antes dele plantar. Agora, se a gente for pensar nisso, nós vamos ter 15 dias, no máximo 20 dias de dessecação. Então a minha pergunta é o seguinte: qual que é a importância maior? Pensando naquela analogia do cobertor curto, né? O tapa os pés ou a cabeça, né? O que o produtor faz antes? Ele antecipa essa dessecação para ter uma qualidade, né? Para ter uma qualidade de semeadura do ponto de vista da qualidade da palhada, da abertura de sulco, né? Em função disso. Mas deixa essa finaleira em aberto, talvez para uma terceira, que é o que o produtor tem evitado muito hoje. Ou esse manejo mais perto, ele tem causado problemas ou não? Esse mais perto que eu quero dizer, eu atraso um pouco a dessecação para me deixar minha sequencial perto e plantar com a ideia de reduzir uma aplicação, ou seja, na cabeça do produtor ele está economizando, né? Isso de fato é verdade ou não? A gente está criando um problema oculto aí que não está sendo visto. Isso depende bastante, né, Felipe? Mas de maneira geral, eu vou fazer sequencial hoje e quero plantar amanhã ou depois. E aí nós esbarramos em alguns pontos, né? Às vezes, para te permitir fazer essa operação, por exemplo, a sequencial hoje, plantar amanhã e tal, nós temos que optar por produtos que não vão deixar residual no solo.
no caso, para afetar a cultura, né? E aí acaba tomando a decisão de fazer algum produto que não seria a melhor recomendação para aquela situação, por exemplo, tá? Para plantar. Segundo, a planta daninha mal matada, né? A sementinha, imagina, pessoal, um dos principais custos da nossa lavoura hoje é a semente. Quanta tecnologia tem na semente, quanto fertilizante tem naquela operação da semeadura, é o maior custo da lavoura. E aí você está depositando, muitas vezes, o maior investimento teu na situação que poderia ser melhor. Uma plantaninha morta. E às vezes sim, o pessoal planta em ambientes onde quando a cultura, a energia, ela vai se deparar com um ambiente com sombra, porque aquela plantaninha que ela está mais de pezita ali, no momento que a soja começar a emergir, né? Então tem uma sojinha, uma planta daninha, seja ela bem morta ou não, né? Ela vai causar um sombreamento aqui. E esse sombreamento tem um efeito negativo na cultura. Então o ideal é ter a planta daninha sem nenhum verde, porque as plantas se comunicam bastante e a luz é um fator fundamental, né? Então se a soja emergiu e tem muito verde ao entorno dela, ela vai ser estimulada para o estiolamento. O famoso, tem a relação da qualidade da luz do vermelho para o vermelho extremo, né? Mas não vamos entrar muito nesse assunto para outros podcasts, né, Felipe? Isso nós temos que cuidar, né? O sombreamento da nossa cultura, questão de muita de planta verde, planta daninha verde ao entorno dela, são prejudiciais para a cultura, são prejudiciais para a soja. O ideal é que a gente faça a semeadura, a nossa cultura emerja no limpo, sem sombra, sem planta verde ao entorno dela. Porque se a planta daninha ainda está esverdeada, ela está liberando substâncias no solo, pode ter efeito alelopático. Ela está absorvendo água e nutrientes do solo. Ela está competindo com a nossa cultura ali, né? Então, esses pontos aí são importantes a gente ter em mente. E assim, gurizada, busca antecipar o manejo. De novo, né, Felipão? Pensa comigo. O fertilizante e a semente, que é um dos principais custos da nossa lavoura de soja hoje. Vamos depositar ele na melhor condição possível. E aí sim, nós já começamos a jogar muito bem. Já começamos, pelo menos iniciamos o jogo no 0-0, né? Eu brinco com a turma aí que não queria entrar muito em negócio futebolístico, mas não me aguento, né? É que nem jogar no negócio com o time do Flamengo no dia de hoje, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter, olha, vai perder, só falta saber o placar. Então inicia bem, inicia no 0-0 pelo menos, aí depois tu consegue fazer alguns ajustes no manejo e consegue colher mais. Do ponto de vista do que a gente tem comentado muito, né, Piazek, a construção da produtividade, ela acontece até esse momento, né? Até a semeadura. E aí se a gente dessecou mal, uma das últimas etapas, nós já estamos perdendo produtividade, né? Então, obviamente, depois do que vem, né? Depois de plantado, a gente vai manter aquele potencial construído. Se eu tenho um potencial que está sendo limitado por plantas que sobraram na dessecação, automaticamente, dia após dia, eu vou perdendo produtividade até o final da cultura. Todos os aspectos levam para esse final, né? A dessecação é a cereja do bolo, vamos dizer, né? O produtor colheu, fez calcário, fez descompactação, botou planta de cobertura, teve ele situações onde ele foi eficiente. Agora resta trabalhar bem uma dessecação para preparar bem esse leite de semeadura e, sim, a partir daquele momento, como tu falou, né, não temos perda, vamos manter aquele potencial construído. Esse é um ótimo cenário e é onde o produtor está, principalmente aquele que vai rumo ao 100, ele já entendeu isso, né? Plantar no limpo, né, sem planta daninha, é de extrema importância. Olhando também para esse cenário, né, quer dizer que a gente tem hoje uma preocupação, né, do ponto de vista com as várias plantas daninhas. Algumas, né, que a gente já comentou aí, como buva, o próprio caruru, acho que hoje é um grande problema, pé de galinha, enfim. Mas o que os nossos ouvintes querem saber é hoje qual planta daninha mais te preocupa do ponto de vista de manejo, do ponto de vista de perda de produtividade? Pois olha, Felipe, eu te diria assim, que quais delas, né, que tem dado mais dor de cabeça, porque nós temos que olhar o contexto. Vamos lá, pensa comigo. A buva, a cravorana e o azevém, essas plantas estão presentes no nosso campo no outono, inverno e verão, no Rio Grande do Sul, né? Essas já são plantas daninhas do sistema. Pensa comigo, o caruru, ele está de maneira geral presente, mas em menor escala, em função das estações do ano, dá uma geada muito forte e ainda está controlando o caruru, por exemplo, né? Mas a problemática do caruru, de maneira geral, é dessecar ele, pelo menos por enquanto, não vejo um grande desafio, né? Por enquanto, dentro de um programa de manejo, você consegue dessecar, porque as plantas são menores, enfim, entra o hormonal ali, sequencial, você resolve. O grande problema do caruru é a questão, no momento que você estabeleceu a cultura da soja, por exemplo, lá em novembro, dezembro, que é quando
os principais fluxos dessa planta começam a ocorrer, né? E aí a questão do pré-emergente e o manejo na pós-emergência da cultura. Né? Então, em cada uma delas aí, eu diria, tem uma problemática, um momento que nós temos que ficar bem atentos. Mas eu diria assim, ó, a buva, o pessoal fala, mas a buva hoje, com novos hormonais, bom manejo, aí não é grande problema. Eu digo, até concordo, né? Só que nós temos que esquecer que a planta daninha está em constante evolução. Daqui a pouquinho a gente passa a selecionar a planta daninha resistente a outros grupos de herbicidas, além do glifosato, a buva, no caso, né? Que a gente tem aí. E aí ela pode figurar novamente como um grande problema. O azevém, o pé de galinha, o capim-arroz, o rabo de burro. O rabo de burro era planta de barranco alguns anos atrás, não é? Se adaptou, e hoje já está tomando conta de muita lavoura aí. E aí eu colocaria também a cravorana, e o próprio caruru, a Maria Mole, a guanchuma, leiteiro. Assim, eu diria assim, dá para nós elencar pelo menos uma dúzia de espécies que são problema e variam em função com as regiões. Até a própria trapoeraba, vassourinha de botão, que não são plantas tão comuns, nossa, aqui do sul, mas estão sendo introduzidas de alguma forma e com dificuldade de manejar. E aí assim, né, Felipão, entrando no assunto dos pré-emergentes, existem alguns conceitos teóricos no ramo da herbologia que trata de períodos de interferência, né? Período que antecede as interferências, que é o PAI, PCPI, PTPI. Vamos lá. O que é isso aí na prática? O que isso representa para nós? É o número de dias, o PAI, por exemplo, né? Período que antecede a interferência, é o número de dias que a partir dali a presença da planta daninha vai reduzir a produtividade de forma significativa. Então, onde que é o PAI para a maioria das espécies nossa hoje? Cultivares cada vez mais precoces, enfim, um monte de coisas que mudaram, né? Turma, em torno de 10 dias a 20, 30 dias, é ali o momento que é definido o potencial produtivo da nossa lavoura. Ou seja, o quanto que nós vamos colher lá na frente é definido geneticamente ali nos primeiros dias após a emergência da cultura. Então tu pega uma lavoura de soja qualquer aí, com grande presença de planta daninha, aos 10 dias após a emergência, já perdeu o potencial pra caramba. Então, é isso que tu comentou anteriormente, né, Felipe? E o pessoal que tá mais ligado nesse ponto aí, eles cuidam, desseca bem, usa bons pré-emergentes para ter a cultura no limpo, acima de tudo, nos primeiros 10, 20, 30, 40 dias após a emergência. Ali é onde tudo acontece. Então, é ali que nós temos que cuidar. Questão do controle, cuidar para não causar fitoxidez muito elevada também na cultura. Enfim, eu sempre brinco com o pessoal, eu digo, é ali que nós temos que levar a nossa cultura para onde lá, né? Seja a soja, o milho, o trigo. Então, a seleção de bons pré-emergentes dentro desse contexto aí, de tecnologia, porque daqui a pouquinho, assim, ó, 1 hora o efeito do pré-emergente, vamos pensar em caruru, né? 1 hora o efeito do pré-emergente, ele vai reduzir. Né? Vamos dizer, tu plantou tua soja lá em novembro, final de novembro, início de dezembro, um exemplo, né? Em área com histórico de banco de semente de caruru. Usou o pré-emergente, ele vai te dar 20 dias, 30 dias de residual aí, dependendo muito das condições do ambiente, a partir de certo ponto, vai haver escapes, né? Fluxos germinativos do caruru. A questão é, o que eu posso fazer, quais as ferramentas que eu posso estar utilizando para segurar esse caruru lá na pós-emergência? E aí, vamos lá. Que nem diz o agrônomo, depende, né? Qual tecnologia que você está usando? É a soja RR? É uma soja I2X? É uma soja Enlist? Então, cada uma delas vai ter a sua peculiaridade. RR e I2X, porque hoje não é permitida a aplicação de dicamba na pós, né? Vamos pensar que nós temos de melhor hoje. Fomesafen, lactofen e o próprio bentazol, né? Então ela flex, o cobra, né? Que é o lactofen e o basagran, que é o bentazol. Isso é o que nós temos de melhor. Combinado não ao glifosato, olha, de maneira geral a gente observou que a combinação com o glifosato melhora um pouco a questão do controle. Mas o grande gargalo é nós acertar a planta pequenininha. Ajustar a dose para não causar muita fito. Mas professor, isso dá uma seca, né, Bárbara? E aí nós temos que avaliar muito bem, porque a fito tende a ser maior, né? E o controle planta daninha também vai ser menor. Por outro lado, se o produtor optou por utilizar uma biotecnologia, bom, na soja Enlist, que é o que nós temos de melhor hoje no mercado, nós podemos usar essas opções que eu falei agora, mas também nós temos a opção do glufosinato de amônio e o 2,4-D. Né? Então são ferramentas adicionais que vão conferir excelente controle e uma seletividade muito interessante pensando em soja. O que pega hoje em dia nos comentários da turma por aí? Olha, a soja Enlist ainda, né, na minha região, não tem uma cultivar recomendada que o teto produtivo seja tão bom que nem a cultivar top, por exemplo, a melhor do mercado aí, né? Pois é, eu até concordo, pode ser, mas isso é um processo que tem evolução e loguinho aí elas vão despontar. É a tendência natural.
Mas aí eu pergunto assim, pessoal, qual que é o potencial produtivo dessa lavoura, que não é a enlist, mas num cenário onde você não conseguiu manejar bem a planta daninha e ela tá cheia de planta daninha lá na poça? Não tenho dúvida que o potencial dela vai ser inferior a uma enlist, que vai te dar flexibilidade, além de benefício no sistema. Pensa, uma lavoura você não manejou bem, ela produziu semente, a planta daninha produziu semente, ano que vem tem o famoso vale a pena ver de novo, né? De novo aquele problema. Assim, esse ano você manejou bem, não deixou produzir semente, e ano que vem a tendência é que o cenário seja melhor. E tu consegue caprichando no terceiro ano, opa, muito melhor. E aí tu consegue ter escolhas. Pré-emergentes, né, Felipão? O que nós temos de melhor hoje aí, pensando em caruru? Sulfentrazone, flumioxazina, piroxsulfona, S-metolacloro. Essas aí são as melhores ferramentas que nós temos aí para combater o caruru na pré. Bom, mas todos eles vão performar de forma espetacular em todas as situações? Aí que nós temos que olhar as particularidades das moléculas. Por exemplo, flumioxazina. É um excelente, um muito bom controle do caruru em pré-emergência. No entanto, em área com muita palha, a flumioxazina ela tem a capacidade de ficar mais retida ali naquela palha, né? Logo, por mais que chova, ela não vai conseguir se solubilizar para a solução do solo. Por outro lado, o sulfentrazone é um produto mais solúvel. Então, nós temos que entender, se eu tenho mais palha, sulfentrazone e outras combinações que existem no mercado, né? Sulfentrazone com S-metolacloro, sulfentrazone com diclosulam, pensando também numa buva, numa cravorana, sulfentrazone com piroxsulfone, enfim, essas combinações nós podemos estar pensando no mercado, né? Então, e numa área com menos palha, posso utilizar uma flumioxazina com S-metolacloro, uma flumioxazina com piroxsulfona? Pode e deve, porque nós temos que cuidar os ajustes das doses, olhar o perfil do solo, é o solo mais arenoso, é o solo mais argiloso, né, para a questão da seletividade. E muita atenção naquela, né, Felipe? Professor, plante ou aplique e plante. E aí, cara, o ideal, o melhor é você plantar e aplicar o pré-emergente. Isso não tem dúvida, né? O ponto é, se você plantou, aplicou e estava marcando 10 milímetros e deu 50 milímetros de chuva, dependendo da molécula que você usou, pode aumentar um pouquinho a chance da fito, né? Então tem que buscar alguma alternativa, né, para minimizar essa problemática da fitotoxidez, mas que mesmo assim garanta um bom controle. Garanta um bom controle. 20, 30 dias de residual é um espetáculo muito bom. Eu acho que o pré-emergente, né, Petra, que traz aquele padrão de plantas daninhas para entregar num controle de pós, né? O que para caruru é um grande desafio, né? A gente sabe que o caruru tem um crescimento muito rápido. Quantos centímetros por dia aí cresce um caruru? 3, 4? É isso aí. Dependendo de pegar um calorão aí, tem muito nutriente no solo e água, vem mesmo, viu? Então, assim, o produtor não tem um pré-emergente, né? E tu tem plantas de todos os tamanhos de caruru e vai ainda, olha a lavoura, né, um pouco mais atrasado, vai tomar uma decisão de aplicar depois, realmente compromete muito, né? A eficiência que você vai ter pensando em qualquer herbicida após é muito menor, né? Então, vejo bem, como a questão de você organizar os manejos é muito importante. E aí o pré-emergente entra como decisivo. E nesse cenário, né, de caruru, especialmente, que nós estamos vivendo, ele acaba se tornando um item indispensável, né, no manejo, porque realmente nós vamos ter problemas à frente. Agora eu queria pegar um gancho para nós comentar um pouco sobre as biotecnologias, né? Eu acho que nós temos aí, como você comentou rapidamente, mesmo nas biotecnologias, vamos pensar uma enlist que você pode estar posicionando o glufosinato, mas mesmo assim a gente vai depender de ter uma padronização de tamanhos, né? Para ter um bom controle, ou seja, se a gente tiver plantas muito grandes novamente, de novo vamos ter problema, certo? Com certeza, né? E o pessoal diz, eu vou plantar enlist, né? E vou depositar todas as minhas fichas só no glufosinato, aí que nem a gente diz, aí tu me mata do coração, né, tchê? Se tu já tá usando uma tecnologia ali que te permite utilizar diferentes ferramentas, utilize elas, né? Então, o hormonal aí, nesse caso, aí, o dos 4D, é excelente opção, né? E mesmo assim, né, pessoal, é importante nós ressaltar, né, Felipe? Essas tecnologias aí, elas foram desenvolvidas no intuito de serem ferramentas adicionais para nós controlarmos plantas pequenas que eventualmente vão escapar do controle do pré-emergente lá na pós. Só que daí, às vezes o pessoal vai deixar, não, mas eu usei enlist, vou economizar no pré-emergente. Quando vier o fluxo bem grande lá na pós, eu entro com ela e resolvo. Beleza, até pode ser que resolve, mas lembra que nós acabamos de falar ali? Se tu deixar a planta daninha convivendo com a tua cultura nos primeiros 10, 20, 30 dias, tu vai perder muita produtividade.
Não interessa se a partir daquele momento o campo vai estar limpo, tu já perdeu a oportunidade e aquilo não recupera mais. Não tem jeito. Então, para emergente, vamos dizer que ele te segurou 20, 30 dias, começou a ter algum fluxozinho, vai ter planta pequena, mais ou menos tudo num padrãozinho bom de ser controlado, e aí você vai lá e utiliza o que tem de melhor, não brinca, né? Não dá chance pro azar. Porque se tu deixar meia dúzia de planta de caruru no hectare ali, ela vai produzir semente aí para toda a tua área. Né? Então, uma planta de caruru, pessoal, uma planta isoladora aí de caruru produz mais de 1 milhão de sementes, né? Em média, 500, 600 mil sementes, né? Com a viabilidade de 70%, 80%. Tu pensa aí, ó, uma planta de caruru, ela vai originar facilmente alguma coisa em torno de 400, 500 mil novas plantas. Uma, né? E que permanece no solo por um longo período. Né? Então, tem alguns relatos científicos aí que indicam mais de 10 anos a semente do caruru viável no banco do solo, então tu imagina. Eu acho que isso agora você trouxe um ponto importante no manejo, né, Piazek? Porque realmente a gente brinca aí do vale a pena ver de novo, né? Mas uma planta pode estar trazendo um novo cenário futuro, né? E com uma persistência dessas no ambiente, realmente a gente tem um cenário bem desafiador. Agora, vamos imaginar o seguinte, nós temos... A pergunta que o produtor deve ter na cabeça nesse momento é a seguinte. Eu tenho plantas de caruru, né? O Piazek me disse que eu tenho que entrar cedo, porque eu não posso ter um período de convivência muito longo com a soja. Agora, qual o período, Piazek, que você destacaria, ou qual estágio da soja ele aguenta essa aplicação sem perder produtividade? Ou seja, um Fomezafem, né, um Bentazon, coisas assim que são naturais, dá um pouco mais de uma fitotoxicidade, né? Ou até mesmo a associação dos dois, com glifosato, né? Sim, que é. Esse ponto, viu, Felipe? Aí nós temos que usar o velho depende. Né, Ah, sim, é. Nós temos que usar o velho depende agronômico, né? Vamos falar primeiro no Fomezafem aí, por exemplo. Fomezafem e glifosato, tá? Que eu acho que é a combinação mais utilizada, muito eficiente também aí. Se a condição do ambiente estiver ok, estiver chovendo, temperatura, tudo dentro da normalidade, a soja ela tem o potencial de se recuperar, tranquilo. Soja com 3, 4 folhas ali, mais trifólios, né? Mais ou menos ali é o estágio ideal. Mas o gatilho é o estágio da plantaninha, pequenininha. 4 folhinhas no máximo no caruru. Passou dali, vai ter rebrote, tá? Agora, se tiver seco, Felipão, tiver uma seca velha bárbara, e aí o cara dá uma pancada, uma fita velha forte na soja, aí o cenário muda, e nós podemos ser impactados negativamente nesse manejo, né? Então, isso é um ponto interessante. Assim, já desenvolveu um produto chamado FlexStar, que é Fomezafem com glifosato no galão, né? Vou falar assim, um produto formulado. Existem algumas formas de recomendar, mas ao longo do tempo que nós avaliamos essa formulação aí, em outras comparações, eu entendi que nós temos uma oportunidade interessante de usar esse produto em 2 aplicações de 2 litros cada. Por exemplo, a soja com 3 trifólios aí, mais ou menos, né? V3. Aí você entra e faz 2 litros, FlexStar, tá? Dali 10 dias, 2 semanas, você faz mais 2 litros. E aí nós vamos ter o cenário seguinte, ó. Você vai controlar as plantas pequenininhas que ali estão. Eventualmente o Fomezafem vai deixar o residualzinho no solo. Só nós temos que entender o seguinte, ó. No minuto seguinte que o pulverizador passou ali, já tem fluxo de plantaninha vindo, se não tem pré-emergente no solo. E essa segunda aplicação, ela vai controlar, eventualmente, uma plantinha que escapou da primeira aplicação e os fluxos novos, e reduzindo a fito. Então, esse ponto, lógico, é uma operação a mais na lavoura e tudo mais, mas na minha opinião, tá? Essa minha percepção de campo te dá uma estabilidade maior em função de condições de ambiente e tudo mais. Quando nós falamos de soja enlist, e nós desenvolvemos um trabalho muito completo aqui na nossa estação, acreditação e no laboratório, nós aplicamos só glufosinato, só glifosato, só 2,4-D, combinações duplas, tá? E combinações tripla. E avaliamos todos os parâmetros de produtividade da soja enlist. Avaliamos questão de legume, produtividade, fixação de nitrogênio através das bactérias, volume de raiz, enzimas antioxidantes, enfim, muito completo. Nós estamos escrevendo um trabalho, vamos estar publicando muito em breve esse aí, e também da soja I2X, né, relacionado. Nós não observamos nenhuma perda de produtividade da soja enlist, nenhum efeito negativo em função de tudo isso aí. Tá? Então, um monte de avaliações ali, nada, né? E assim, aplicações antes do estágio reprodutivo, tá? Foi o que nós realizamos na soja enlist. Então, isso nos chamou bastante atenção, porque a gente olhava assim no campo, né? É possível, e muita gente ainda fica meio desconfiado, né?
Tu aplica ali um monte de herbicida e tu vê que dá uma clorosezinha do glufosinato, eventualmente o 2,4-D dá alguma pinastia, mas recupera rapidamente. Só que lá no final das contas, que a produtividade que é o que interessa, isso não teve nenhum problema, né? Pelo contrário, aconteceu na I2X, tá? Então, quando a gente combinou dicamba com glifosato, a gente observou alguma perda, a fitoxidez bem intensa da soja I2X e perda significativa na produtividade. Então, nós estamos escrevendo esse trabalho, vão estar publicando num jornal, numa revista científica muito em breve, hein, né? Que esse é o nosso compromisso, trazer alguma informação relevante para o produtor, porque muitas vezes, apesar de não ser recomendada essa aplicação do dicamba na pós da soja no Rio Grande do Sul, às vezes o pessoal fica meio atentado em querer fazer, e geralmente se vai fazer, aplica ele combinado com glifosato, e aí pode estar tendo perda. É importante isso, né, Bezek? Porque às vezes a gente quer fazer algo interessante e acaba perdendo produtividade, né? Ainda no âmbito das biotecnologias, acho que a gente tem o período, como nós temos hoje a dessecação, então a gente trazer para quem está nos ouvindo essa interferência que ele tem na dessecação, ou seja, em cultivares RR e Pro, nós vamos ter que ter um respeito maior do intervalo entre a aplicação, né, de produtos hormonais e a semeadura. Como que você vê nesses materiais novos e qual que é vamos dizer assim, um ponto importante que o produtor pode estar usando a favor, né? Ou seja, claro que não vamos dessecar em cima do plantio, né? Isso jamais deve ser feito por N situações que a gente já comentou. Mas em que momento que o produtor pode estar usando isso a seu favor, do ponto de vista de folhas largas, e entre aplicação e plantio nesses materiais que são tolerantes, né? Olha, falando assim em relação a 2,4-D, por exemplo, né? Especialmente, isso já é bem estabelecido que nós precisamos ter um intervalinho, né? Dependendo da dose também, as condições do ambiente que nós estamos fazendo essa aplicação, essa recomendação, em torno de 10 a 15 dias entre a aplicação do 2,4-D, por exemplo, e a semeadura de uma soja I2X e uma soja RR, tá? Então esse é um ponto importante. Por outro lado, na enlist, né, a gente pode fazer a aplicação do 2,4-D mais próximo da semeadura. Não é o ideal, porque provavelmente quando vai fazer a semeadura vai estar na plandaninha, não vai estar bem controlada, né? Por outro lado, quando tu usa dicamba, triclopir, especialmente o dicamba, nós temos também que observar um intervalo entre 15 e 20 dias entre a semeadura da soja em enlist e a RR por conta do residual desse ativo no solo. Então, e por aí vai, o triclopir também entra nessa brincadeira aí, nesse tópico, né? Falando em soja RR e soja I2X, especialmente também, em função da dose, entre 15, 20 até 30 dias de intervalo entre a aplicação desse produto e a semeadura. Por isso que é importante, conhecer muito bem as características dos herbicidas que nós vamos utilizar, aliado aos cultivares e as tecnologias que elas carregam, que nós vamos estar fazendo a semeadura. Então, esse controle como um todo aí, às vezes o pessoal se perde nas curvas aí, né? Então é bom ter uma consultoria muito boa, que vai te dar essa segurança aí para tu não errar. Então, esse ponto aí, não tenho dúvida que o Felipe e vários outros colegas estão desempenhando um excelente trabalho no campo, dando mais assertividade ao produtor, porque estão sempre em contato com a pesquisa, o que as empresas estão trazendo, né, de ferramentas para ajudar a melhor manejar as plandaninhas de maneira geral. Um ponto importante, Piazé, que eu queria trazer em relação à dessecação, aliar um pouco o pré-emergente com a dessecação, ou seja, em alguns momentos os produtores têm coberturas um pouco mais densas, assim, de aveia, e propriamente dessecar coberturas assim que tenham aproveitar a oportunidade para estar posicionando o pré-emergente junto, né? Você já comentou um pouquinho em relação a, por exemplo, flumioxazina, sulfentrazona, retenção em palha, e que o melhor momento é realmente a gente plantar e aplicar. Agora, para esse produtor que optar por ter essa associação, né, junto da dessecação, posicionar algum pré-emergente, qual o tipo de perda que ele pode ter, uma vez que não é o melhor momento, mas eventualmente nós vamos ter produtores que façam isso, né? Isso é um excelente ponto e é bom o pessoal ter clareza disso aí, né, Felipe? Quando nós aplicamos pré-emergente em cima de uma massa verde, por exemplo, um nabo, tá 100% do solo coberto, nabo, ervilhaca, aveia, o que for, palha verde, pessoal, independente do pré-emergente que nós botar ali, ele vai ser absorvido e metabolizado. Nós vamos perder a performance, boa parte da performance desse produto, né? Porque o pré-emergente, ele tem que estar no solo ou na palha seca, mas também já não é para todo o herbicida. Nós falamos da flumioxazina hoje na palha seca, ela também fica retida. Então, por isso que a gente tem que olhar os ajustes e confiar na consultoria que a gente tem, né? Para aí sim tomar a melhor decisão. Eventualmente, alguns pré-emergentes, aí, herbicidas que têm um efeito pré-emergente,
eles estão sendo registrados para serem aplicados eventualmente na pós-emergência da soja, tá? Porque eles são seletivos para a cultura e lá dali 30, 40 dias, quando a soja estiver no terceiro, quarto trifólio, aquela palhada já se acomodou no solo, já tem bastante solo exposto, né? Então a gente fala assim, ó, aplica um herbicida com efeito pré-emergente lá na pós-inicial da soja, buscando uma sobreposição de efeito residual, e aí sim consegue entregar a soja no melhor contexto. Moral da história, né, Felipão? Importante nós conhecer as ferramentas que nós temos, as características que elas têm e onde que eu quero posicionar elas. E aí sim fazer o melhor ajuste. Existem várias formas de ser feito, né? E todas elas vão entregar bom controle. Então nós temos que ver quando que isso aqui se encaixa no nosso operacional, enfim, dentro do nosso contexto, né? Aquilo que nós iniciamos falando, uma recomendação personalizada para aquele tipo de solo que nós estamos trabalhando, aquela planta daninha que nós buscamos combater. A questão da palha, a cultivar. Hoje nós estamos estudando, inclusive, ó, nível de sensibilidade de cultivares de soja, milho e trigo a herbicidas, porque isso existe. Então, algumas vão sentir mais, outras vão sentir menos. Isso é interessante, né? Pensar que a gente vê no campo também, a gente tem uma base genética aí que visa a produtividade, né? Então, mas essa sensibilidade a doenças e aos herbicidas e a outros fatores, como seca mesmo, né? Nos últimos períodos a gente pode observar cultivares, né, que tem um desempenho melhor, outros nem tanto, vão acontecer. Excelente trabalho, né? Apesar que agora eu queria olhar um pouco vamos olhar o cenário daquele cara que dessecou, aquele produtor que está indo rumo ao 100. Né, ele fez lá a sua cobertura, fez um mix de plantas. Então, uma primeira pergunta, né? Até que ponto você vê a dessecação, por exemplo, num mix aí entre centeio, aveia e ervilhaca, por exemplo? Até que ponto você enxerga os ganhos aí de você dessecar a gramínea primeira, ervilhaca vir, dessecar a ervilhaca posterior? E eu quero emendar uma segunda pergunta, que é o seguinte: o produtor deve sempre rolar primeiro e dessecar, ou dessecar e rolar? Porque essa é algo que a gente vê no campo de todos os jeitos, né? Então, acho que é importante nesse cenário. E também se tu puder contextualizar com esse novo fluxo de emergência, né? Qual é o tempo ideal? Porque é importante, né, a gente ter, se é para acontecer um fluxo de emergência, que aconteça antes do plantio. Esse é um pouco importante. E assim, do ponto de vista de ciclagem de nutrientes, vamos dizer assim, não temos dúvida que as coberturas são sensacionais, né? Ervilhaca, disponibilizando nitrogênio, enfim, vários pontos interessantes, né? Uma coisa eu tenho certeza é que a cultura nossa, seja ela qual for, ela tem que, no momento que ela emergir, pessoal, ela não pode ter sombreamento e ela deve ter o mínimo possível de luz verde em torno dela, tá? Então, e aí se tu rola antes ou depois, aí são alguns pontos que nós temos que dar uma olhada, né? De maneira geral, minha recomendação é a cobertura tá ali, você desseca ela, dá uns dias pro herbicida agir e rola ela se for o caso. Para quê? Se você tem uma camada de palha muito densa, por mais que você desseque antes, você não vai conseguir atingir a planta daninha que está lá embaixo, né? O que tem lá embaixo? Tem búfalo, tem caruru, tem azevém, tem, enfim, várias plantas, né? Aí tu fez aonde, assim, tem as plantas que o Felipe comentou aí, centeio, ervilhaca, aveia, um glifosato, um graminicida, vai dar um efeito interessante, barato, né? Dá um efeito interessante nessas plantas de cobertura ali, tá? Beleza, você rolou ela. O principal problema, se ele existir, ele tá ali debaixo. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos que acertar esse alvo, né? Então, nós temos que expor essas plantas. E aí, a rolagem, ela vai deitar aquela planta, vai cortar, picar ela em pedaços menores, de modo que plantas daninhas que estão lá por baixo, bem estioladinha, de maneira geral, planta menor, né? Elas vão ter mais acesso à luz, especialmente, e vão se expor, vão crescer, vão botar a cara de fora, que a gente fala, né? E aí sim a gente consegue ser mais assertivo, fazer uma pulverização. E aí, nesses casos, ó, planta pequena, planta estiolada, muitas vezes uma aplicação, só uma combinação de 2 ou 3 ativos, você faz o serviço, né? Então, às vezes nós temos que acertar o alvo. E aí olha muito bem como é que tá a cobertura. Ó, daqui a pouquinho, por alguma razão, a cobertura não ficou muito densa. Então você pode fazer... uma operação pode rolar antes, pode rolar depois, pode escolher ali no campo, mas de maneira geral, onde tem bastante palha, dia desseca, depois rola ela ali para expor o que está por debaixo. Aí a chance de nós ter melhor resultado, ela é superior. Realmente, né? Acho que a prática da rolagem, ela acaba trazendo ótimos benefícios, inclusive com uma cobertura mais homogênea do solo, né, Pezé? Então, talvez para
plantas daninhas que respondam, né, à luz aí para ter uma maior emergência e fluxo, a gente vai estar ajudando isso, né? Então é um excelente ponto. E ainda bem que nós estamos evoluindo nesse sentido de ter mais planos de cobertura, de ter um mix, de preparar melhor esse ambiente. Excelente. Apesar que nós já temos um bom tempo de conversa aqui, e eu estou pensando naquele produtor agora, a gente vai entrar na soja, né? Vamos entrar com tudo na soja. O produtor está planejando a dessecação, a gente falou muito, né, sobre vários pontos, né? Como que eu desseco, o efeito guarda-chuva, sequencial, a dinâmica dos produtos, como que eles funcionam, como que o clima interage. Eu acho que o nosso podcast está muito rico de informações importantes para o produtor tomar decisões. O que você destacaria nesse momento, para aquele produtor que está iniciando a sua safra de soja, do ponto de vista de dessecação? Quais são os pontos importantes e imprescindíveis, né, que ele não pode deixar de fazer nesse momento para a gente começar no limpo, né, e ter uma eficiência em dessecação? Obviamente que a gente vai ter os pontos mais desafiadores agora, talvez sejam uvas, né, azevém, áreas de pousio, com certeza, né, mas quais são os pontos assim que o produtor rumo ao 100 tem que cuidar no momento da dessecação para ele atingir um objetivo de alta produtividade? Esse é um excelente ponto, né, Felipão? Olha, antecipar o máximo que for possível ou maneiro para quando chegar na hora de semear lá, ter a cultura no limpo, a planta daninha seca, né, e sem sombreamento. Depois, passar a controlar a planta pequena, utilizar mais pré-emergente, diversidade de ativos, rotação de ativos e tudo mais. E se alguma coisinha sair fora do controle, não deixa ela produzir semente, a todo custo. Nem que nós tenhamos que ir lá arrancar uns pés de caruru, uns pés de burro no meio da lavoura lá, e assim nós vamos entregar melhoria dentro do sistema. E assim, ó, pessoal, eu tenho uma certeza muito grande de afirmar para vocês que comentei anteriormente e reafirmo, né, que caro mesmo é nós perder a produtividade para a planta daninha. Ela não tinha produtividade durante todo o ciclo da cultura. Se tiver planta daninha no meio da colheita, ela vai tirar rentabilidade nossa, devido à impureza, à umidade, devido ao custo operacional que envolve tudo aquilo ali. E, então eu digo para vocês, vamos usar o que temos de melhor hoje no mercado para resolver o problema. Resolve o problema. Resolve o problema que aí sim tu vai conseguir colher mais. Excelente, né, pessoal? A gente teve uma conversa muito bacana. E a responsabilidade de quem nos acompanhou até agora, que é encaminhar para aquele amigo, para aquele produtor, né, que realmente está iniciando a dessecação, que precisa de um conceito, de uma orientação importante. É importante a gente lembrar, né, como os efeitos de uma boa consultoria, de uma boa pesquisa, das decisões corretas, principalmente na dessecação. Às vezes a gente está pensando ali num custo menor, entrega a planta daninha, vai perdendo produtividade, ou perto da soja você tem que gastar um monte, né, para controlar aquele problema que ficou. Então a gente conseguiu trazer muito bem essas questões. Lembrar que as ações, né, do sistema produtivo são muito importantes e trazem consequências ao longo de várias safras, né? O famoso vale a pena ver de novo, aí pode acontecer. E a gente tem visto, né, apesar que hoje um dos grandes desafios está sendo o controle da planta daninha, um controle eficiente da planta daninha. Então, mais uma vez agradecer a tua participação aqui, né? Trouxe grandes esclarecimentos. E aí, onde que o pessoal pode te encontrar aí, apesar que quiser comentar um pouco a respeito dos cursos também, é importante, né? E alguém que já fez, né? Trago aqui um depoimento que vale muito a pena, é muito bom, muito esclarecedor e traz uma base muito forte para a gente estar recomendando no campo. Muito obrigado, Felipe. Nós estamos com a sessão experimental aqui em Passo Fundo, a gente faz pesquisa lá em Santo Ângelo também, né? Lá na URI, eu dou aula com a gurizada lá, estamos dando uma puxada da turma lá, viu? Tá sendo bom, estamos mexendo com a gurizada lá, tá precisando, né? E vocês conseguem nos encontrar, pessoal, no nosso site, @tsibrasil.com.br, né? Nos encontra no Instagram, @TSIBrasil, @Cristiano Piasecki. E é importante ressaltar, né, que nós temos uma equipe de pesquisadores aqui, né, Felipe? Então, hoje tem, além de mim, como trabalhando na herbologia, tem o doutor Adalim Aguiar, tem doutorado na Proviçosa, tem uma excelente experiência e conhecimento dentro desse contexto, excelente profissional. Temos o doutor Giliard Sapper, trabalhando com nematologia. Temos a doutora Naimã e a doutora Andréa Caverzan, que trabalham no nosso laboratório, parte de bioquímica, biologia molecular, produto biológico, de maneira geral. E aí tem novos nomes também de pesquisadores, daqui a pouquinho se juntando ao nosso time. Então nós somos credenciados para herbologia, entomologia, nematologia e fitopatologia. Então, estamos trabalhando aí estamos que nem o Grêmio, mais ou menos buscando contratações enquanto a janela não fecha aí para somar no nosso time, né? Estamos organizando a nova turma do curso de herbicida pro
a partir de março do ano que vem, provavelmente, tá? Então é um curso bem completo. Cada aula a gente fala sobre um modo de ação herbicida. Tem aulas práticas, então são 11 aulas teóricas, 2 aulas práticas aqui na nossa estação. Tem os nossos livros, vamos lançar nesse Expo ano que vem um terceiro livro falando sobre manejo, né? De fato, o que dá certo para resolver tudo isso aí que nós tratamos hoje de manhã aí com o nosso amigo Felipe, né? E todas essas recomendações que a gente traz são oriundos da nossa pesquisa, né? Resultados atuais, e a gente usa o slogan de pesquisa de verdade porque a gente faz muita pesquisa, pessoal. Tem muita coisa que, pra você ter uma ideia, por ano nós fazemos uma coisa em torno de 150 experimentos. Então é muita coisa pensando só em herbicida, né? Então, olha, tem um negócio e estamos trabalhando para ampliar, porque ainda cada pesquisa que a gente faz gera mais dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. Então a gente busca às vezes trazer de uma forma mais simples e direta a comunicação para todos vocês que nos acompanham, né? Mas geralmente quando a gente fala assim, ó, tem esse resultado aqui, pelo menos a gente fez 2 anos ou 2 experimentos para ter uma certeza maior para nós não errar. E no frigir dos ovos, né, Felipe, quero te agradecer de novo pelo convite, a oportunidade de estar contigo aí, com todo o teu público, e digo assim, ó, confia em mim, confia nas minhas recomendações e vamos resolver esse problema aí das plantas daninhas e tu vai colher mais. Nosso trabalho é que o produtor colha mais. Maravilha, né? O foco sempre é o produtor, né, Piazek? Da mesma forma, a gente tem o Rumo ao Sem Água Podcast tem como foco o produtor, para ele estar produzindo mais de fato. E por isso que a gente traz aqui os melhores especialistas nas suas áreas, para a gente estar debatendo temas relevantes e trazer uma jornada, né? Para trazer o Rumo ao Sem. Então, continue nos seguindo aqui no canal do YouTube ou pelas plataformas que você está ouvindo aí no Spotify. É importante você sempre marcar um amigo, né? Seguir o canal, enfim. Por quê? Porque essa informação que o Piazek nos trouxe hoje, ela acaba chegando para aquele produtor que precisa ouvir aquele ponto, ou os diversos outros podcasts que a gente tem para estar trazendo essa informação e a gente poder ajudar o produtor que nesse momento está precisando muito produzir e com certeza caminhar nessa jornada aí rumo ao SEI. Então um grande abraço, esse foi mais um episódio, curta, compartilhe, lembre de enviar para os amigos e logo logo nós teremos mais episódios aí. Um grande abraço. Um abraço, pessoal, até mais. E um ponto, Felipe, se tu me permite, só para finalizar, queria deixar uma mensagem para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Valorizem a boa consultoria, valorizem a pesquisa de verdade, que essas informações, sim, vão ajudá-los a superar as dificuldades do nosso agro como um todo e você colher os melhores resultados. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite mais uma vez, Felipe, e que todos nós tenhamos uma excelente safra de inverno e verão. Com certeza. Obrigado, Piazek. Um ponto extremamente importante e relevante e que com certeza é um dos fatores que ajuda muito o produtor. Grande abraço.